aí, Vaso, tá me Oi? ouvindo? Tô, achei que não ia dar, hein? Deu uma oscilada legal. Não, eu já tava online na hora que você falou, né? Tava esperando você Não, aparecer. fala assim. Não, agora, dessa vez, quando eu entrei, a minha internet ficou toda assim, ó. Tipo, a sua imagem assim. Tá me ouvindo bem, né? Ah, entendi. Perfeitamente. E você, tá me ouvindo? Tô. Tá bom, vou testar esse fone nos vídeos do canal depois. Fone? É um fone, ó, sem fio. Ah, legal, hein? Aí ele é bom, dá pra testar. Seja bem-vinda, Maria. Pode ser, Vou ô esperar um Maria. pouquinho uma galerinha entrar, a gente já começa. Ô, Rick, a irmã Maria aí, ela pediu pra gente fazer oração por ela, tá? No final. Amém. A, a Eni, que é a nora dela, me falou que ela tem uma coisa, um milagre para contar aí, uma coisa muito boa do que Deus fez na vida dela, assistindo as lives aí. É uma oportunidade aí, a gente vai se encontrar. Eita, glória a Mas ela pediu Deus. oração novamente. E Vamos agradeceu. orar, vamos orar sim. Só para mim não esquecer no final. Não deixa eu esquecer não, que eu acho que eu sou mais esquecido que você. Estamos na roça. Cadê as mulheres? Pois é. Cadê a Nádia e a Suelen? Vou esperar um pouquinho, né? Porque uns 5, 6 minutinhos e a gente começa. As meninas, não sei se as meninas já entraram, puder colocar lá no grupo o link, tá? O pessoal É entrar. verdade, Nádia, joga o link lá no grupo. Tá sem Instagram? Ixi, então vai ter que ser a Su. A Su tá com Instagram? Ela tá, mas eu acho que ela não vai conseguir estar com os pais dela aqui. Pede pra a Laudiceia ajudar a gente, por favor. Ô Lau, seja bem-vindo aí primeiramente de novo. Manda o link aí no grupo lá da gente, por favor. Hoje ela tá aqui tá pra Jandira aqui, não tá na minha casa, mas tá por perto. Ah, que tem. Graças a Deus. Visita internacional. Nacional. Internacional não. Teu nome é... Ele me deu um copinho aqui de. Olha, dá uma olhada no Oh, naipe desse copo. esses copinhos é bom, hein? Deixa a água Pra tá não ser quente, ela gelado. gela na hora. Na Só dá casa um ok do. pra gente aí, Sé, que você conseguiu mandar. Ah, melhor eu ver aqui, né? Mas ela voltou agora. Eu acho que ela saiu pra fazer isso e voltou agora. Aceitou também. O João tá dando glória aí. Participar. Hoje ele tá demais, esse menino. Quer ficar sozinho, mas não. Chegou na fase que não quer ficar sozinho. A gente põe ele na caminha, no sofazinho, ele já começa a dar show pra gente pegar no colo já. As fases mudam muito rápido. Bom, vamos começar então? O pessoal vai chegando aí? Ô, Su, a sua entrou aí, Rick. Acabou de entrar. Ô Su, você consegue mandar o link lá no grupo? Manda o link da live no grupo, Su, por favor. Ela me ouviu aqui. Então vamos lá. Vou fazer uma oração pra gente começar. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento, Senhor, por esse momento que nós vamos poder conversar, bater um papo legal sobre a sua palavra, bater um papo legal sobre as coisas do reino.
bater especificamente hoje, bater um papo legal sobre quem você é, Senhor. Obrigado, Pai. Abençoa cada um, ó Pai, que vai assistir essa live, que a Tua presença inunde, ó Pai, os corações. Eu sempre falo isso, ó Pai, porque a Tua presença é que nos traz paz, é ela que nos traz motivação, é ela que nos traz vida, Pai. Então que a Tua presença acompanhe essa live. A Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Seu nome, ali o Senhor estaria. E quando estivéssemos sozinhos, que a gente podia fechar a porta do nosso quarto e falar em secreto com o Senhor, que o Senhor ouviria. Então nesse momento, ó Pai, nós pedimos que o Senhor direcione cada palavra que seja dita nessa tarde, ó Pai, que não seja nenhuma palavra do nosso coração, que não seja nenhuma palavra do nosso próprio entendimento, mas que sejam palavras que venham diretamente, ó Pai, das salas do trono, que sejam palavras, Senhor, direcionadas pelo céu, que o Senhor fale conosco, ó Pai, que o Senhor converta os corações, ó Pai amado, que o Senhor faça, ó Pai amado, que a sua mensagem sempre seja como sementes, ó Pai, que venha crescer e gera frutos, ó Pai amado. É o que nós te pedimos essa tarde, Senhor. Amém. Isso aí, vamos lá. Hoje a gente separou um tema que é bem... É mais para novo convertido, né? Novo convertido, as pessoas que estão entrando agora no Evangelho, né? O porquê do Evangelho, o porquê de tudo isso, né? Hoje o tema da palavra é salvação, né? A gente sempre tem como costume separar 4 tópicos, né? Deixa eu olhar aqui que eu sou esquecido. O primeiro tópico que eu coloquei aqui, que a gente separou pra gente conversar, o que é um cristão, né? Então assim, a gente vê uma diferença, né, das pessoas do mundo e do cristão. A gente vê que é um povo diferente, a gente vê que são pessoas que fazem coisas diferentes, que acreditam em coisas diferentes. Então a gente vai começar com esse assunto. O que é um cristão? Então eu tenho pra mim que o cristão obviamente é aquela pessoa que aceita andar dentro da vontade de Deus, dentro da vontade de Jesus. E é interessante porque em todo lugar que a gente vai, o mundo inteiro ele costuma fazer uma separação muito grande. A mídia faz essa separação, as pessoas fazem essa separação. E o porquê de tudo isso, né? Rick, essa questão de separação, ela é, na minha visão, ela é bastante complicada, né? Porque nem todas as pessoas têm o entendimento devido para avaliar alguma coisa, né? Referente a julgar, Deus já falou para a gente que para não julgar de forma alguma, né? Porque a gente não tem a mínima condição de julgamento, né? Um exemplo claro que eu utilizo é o seguinte: a gente não tem acesso, né, à intenção do coração, né? A gente não tem acesso à intenção. Então, às vezes a gente está vendo, sei lá, uma pessoa fazendo qualquer coisa, seja lá o que for, e aquilo que a gente está vendo pra gente é totalmente errado, né? Mas a realidade, a intenção do que está no coração, a gente não tem acesso. E é isso que vale para Deus, né? Então, a gente não tem condições nenhuma de julgamento. Inclusive, já entrei em algumas discussões, né, referente a essa questão do mundo, né? Por quê? Porque é muito pejorativo, né, Rick? Tipo, é meio que uma exclusão, né? E as pessoas não querem ouvir isso, né? Mas é o que eu sempre falo, né? Porque a própria Bíblia fala, né, dessa forma, né? A própria Bíblia... Marcos, você está me ouvindo bem? Parabéns. Tô te ouvindo. Deu uma diferença aí, mas estou te ouvindo bem. Tá bom. A própria Bíblia fala, né, dessa forma. Então, a gente não quer esse tipo de discussão. A gente precisa ter sabedoria, né? Talvez mudando a palavra você já resolve o BO todinho, né? Então a gente precisa ter sabedoria, mas o porquê disso nada mais Rick, porque existe uma diferença. Existe uma diferença. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo na sua vida, a palavra do Senhor fala que as coisas velhas se passaram, né? E eis que tudo se fez novo, né? Em nossas vidas, né? E a gente aqui é exemplo claro, né? Você, uma pessoa que desde o início, né, esteve na igreja, e eu, uma pessoa que saí, né? Ou que
entrei depois, né? Cheguei atrasado, né? E você percebe que são dois cenários totalmente diferentes, mas que quando existe esse encontro com Jesus, né? Quando existe esse encontro com o Pai, isso se encontra, isso se casa, entendeu? Então, nada mais é, Rick, porque assim, cara, não tem como você ver, por exemplo, duas coisas diferentes e você falar que é igual, entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso justamente porque existe sim uma grande diferença. O Espírito Santo habita naquele que abre o seu coração e fala, Senhor, habita em mim, o Espírito Santo habita. Quando o Espírito Santo habita, automaticamente ele vem, eu falo isso em todas as minhas pregações, tá, gente? Eu vou continuar falando. Automaticamente ele vem com mansidão, ele vem com domínio próprio, ele vem com bondade, ele vem com benignidade, ele vem e simplesmente muda as nossas vidas. A gente simplesmente morre para a criatura, aquilo que a gente era, simplesmente morre, ao ponto de as pessoas passarem por nós na rua e simplesmente não conseguir entender aquilo que acontece. Então, por isso que existe essa diferença. Eu não sei se eu casei a palavra com você, que deu uma cortada assim que você passou, mas é justamente essa... isso o que eu entendi, né, Sim, sim. quando você passou aqui, na hora que eu passei para você, eu acho que ficou meio confuso, mas vamos lá, a gente vai eu não se entendi, achando, né? cortou. Não, mas vamos lá. Mas eu acho que foi eu que passei também no momento que eu não deveria ter passado, não sei, mas enfim, né? A gente tá aí pra conversar, né? Pra resolver as coisas. Acho que eu terminei muito seco, acho que eu queria ouvir logo o que você tinha pra dizer, né? Pra continuar. Eu já falei. Mas vamos lá. Mas vamos lá, a questão de ser cristão, essa palavra cristão, ela significa pequenos Cristo. Ou seja, eu tenho Jesus, o Cristo, Jesus Cristo, ele é o modelo para nós e nós decidimos viver segundo o que ele viveu e segundo a palavra dele. Então é inegável que tem essa separação, como o Alan falou. Só que o mundo, às vezes, ele é muito preconceituoso. Por exemplo, tem muita gente que não sabe o que é o Evangelho. Tem muita gente que não sabe o que é seguir Cristo e coloca a gente numa caixinha bem pequenininha. É o que eu sempre costumo dizer, né? Que a minoria que faz coisa errada aparece muito mais do que a maioria que faz coisa certa. Então, por usos e costumes de algumas pessoas, as pessoas falam que crente é tudo quadrado, que crente não faz nada, que crente não pode se divertir, que crente não, sei lá, não pode usar uma roupa larguinha, não pode usar uma camiseta de flor, e começam a colocar um monte de preconceito dentro do próprio evangelho, e isso afasta um pouco as pessoas de quererem ter um relacionamento com Deus, porque ela pensa assim, poxa, eu tenho minha vida, tenho liberdade, faço o que eu quero na minha vida, e agora eu vou ter que seguir um Deus que não deixa eu fazer nada? Não, na verdade é totalmente contrário. O que eu vou falar até vai parecer um pouco heresia, mas não é. Se não existisse Deus e a Bíblia fosse o nosso livro de moralidade humana, as coisas dariam certo na vida, porque assim, a Bíblia, ela nos dá lições e nos dá regras que vai fazer com que a gente tenha uma vida incrível, que a gente tenha uma vida espetacular. A Bíblia, ela tem todas as regras lá, né? Então, se a gente seguir tudo que está na Bíblia, a gente consegue ter uma vida plena com Deus. Então, assim, quando eu aceito ser cristão, eu aceito Jesus. É só isso. Eu tô falando assim para a humanidade, para todo mundo que me segue, que agora eu sou uma pessoa diferente. Que agora eu vou deixar o Espírito Santo habitar em mim. E uma das coisas que muita gente não fala é que o que é primordial na vida de um cristão é o arrependimento. Então, assim, todo cristão, ele é arrependido, né? Aquele ideal de que o cristão é a pessoa perfeita, que o cristão é aquela pessoa que não erra, que o cristão é aquele cara, que, nossa, tem que ela tá falando ali, Deus fala com ele, Deus vem aqui conversar na mesa com ele. Isso pode acontecer, mas o cristão, em primeiro lugar, ele é arrependido. Ou seja, eu estou me arrependendo de tudo que eu fiz e entregando minha vida para Jesus. Se eu confesso que eu sou cristão, eu estou falando assim, olha, eu sou pecador e eu preciso do perdão de Jesus. Só isso, eu quero participar disso, eu quero participar da mesa com ele. Ou seja, quando a gente fala de mesa, a gente está falando de comunhão. Quando a gente fala de mesa, a gente lembra lá daquela mesa da ceia, né? Tem até o quadro famoso lá, que tem a mesa, que tem os discípulos. A gente está falando disso, está falando de comunhão,
tá falando de conversa, tá falando de sinceridade. Então quando a gente assume que a gente é cristão, a gente está assumindo que a gente é errado e que a gente quer o perdão de Deus. E nisso entra o nosso segundo ponto de que o que é a salvação, né? Então a gente sabe que Deus ele criou o mundo com um propósito, né? Se a gente for analisar o começo da história, a gente fala assim, poxa, Deus ele criou o homem e a mulher sem pecado, e sei lá, e foi assim. Só que entrou o pecado no mundo, e pelo pecado ter entrado no mundo, precisou ter um plano salvífico, né? Que é o que a teologia diz, que é o plano salvífico que Deus ele fez em Jesus. Então quando eu assumo que eu sou cristão, eu estou entregando a minha vida para Jesus e falando assim, olha Jesus, aquele seu sacrifício na cruz, para mim não foi em vão. Eu estou aceitando o Senhor e eu estou pedindo perdão por isso e eu quero participar desse plano de salvação. E qual é o plano de salvação? O plano de salvação é o plano original de Deus. A gente não tem... Na Bíblia, quando a gente analisa, a gente meio que entende que quando o Senhor criou o homem e a mulher, ele criou o homem e a mulher para ter relacionamento com ele, para ser bem com ele, para viver eternamente. Ou seja, entrou o pecado, trouxe a morte no mundo e agora precisa de um plano de salvação. E o foco desse plano de salvação é Jesus. Né? Então se findou nos tempos lá em Jesus o plano de salvação. Então quando eu aceito Jesus como meu único salvador, eu estou falando que eu quero participar dessa salvação e que eu quero voltar a ter essa vida eterna, não é, Alan? Isso aí, Rick. Glória a Deus. Ô Rick, se você puder abaixar um pouquinho, eu não sei se é para todo mundo, tá ou acho que o volume tá... É só um pouquinho, pouquinha coisa. Baixa tudo não, que tá bom demais. Baixei. Aí. Então, referente ao plano de salvação, né, Rick? Não existe maior história de amor no mundo, né, do que essa questão da salvação, né? Um Deus que simplesmente toma a forma humana, né? Toma ali a sua forma, toma uma forma humana, vem até a Terra e simplesmente se entrega, né, por esses seres humanos, né, por nós, né, por todos nós, né. É simplesmente isso. E assim, o plano de salvação ele é muito simples, né. O plano de salvação ele é simplesmente aceitar aquilo que Deus já fez pra gente, sabe? É tipo, olha, tá aqui uma carta pronta, basta que você aceite, né? E essa carta ela vem ali com algumas regras, né? Com algumas com uma direção, com um direcionamento, com algumas instruções, né? Que seria ali realmente uma vida reta diante de Deus, né? Então, assim, essa questão da salvação, igual eu estava falando, não tem assunto mais, não tem uma história mais bonita do que essa, sabe? Independente do poder que ele tinha, ele se entregou por nós, ele veio ao mundo por nós, e o que a gente precisa fazer é simplesmente aceitar isso, né? Simplesmente aceitar. É aquele tipo de coisa que quando a gente faz, a partir do momento que a gente faz, ele fala, cara, por que eu não fiz isso antes, né? Simplesmente um Deus Todo-Poderoso nos resgatando lá, igual você disse, né? Pro plano inicial, aquele plano lindo, aquele plano maravilhoso que Deus tinha pra gente lá atrás, que Adão viveu, Eva viveu, e eu tenho certeza que Deus quer que todos nós vivamos. Uma coisa interessantíssima na questão da salvação, uma coisa importantíssima, que é para todos, né? A palavra do Senhor fala que Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu seu único filho, inclusive pode ser a leitura oficial, né, Henrique? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, enquanto nós estamos aqui vivendo essa vida sofrida, essa vida corrida que a gente está vivendo, a gente precisa entender que isso daqui é passageiro. Isso daqui é algo que vai passar muito rápido, perto de uma eternidade, né? Então, o favor imerecido, né? Essa graça, a salvação que Deus tem, esse presente que Deus deu para nós, nada mais é do que
o maior presente, o maior exemplo de amor de um Deus todo-poderoso que se entregou por nós, e nós simplesmente precisamos aceitar esse favor imerecido e agradecer, assim como a gente faz aqui, né? Fazer parte disso também, né? Fazer parte. É isso aí. Tá travando um pouco aí, não sei se. Tá. Acho que agora deve estar sincronizado, deu umas cortadas. Não tá travando, Rick. Vambora. Eu tô bem descasado, porque tá travando legal. Mas vambora. Não, mas agora parece que sincronizou. Mas vamos lá, então é isso, gente. O ser cristão é isso, cara. É você ter uma vida reta diante de Deus, é você olhar para você, se arrepender das suas coisas, se arrepender do pecado que dá dentro de você, olhar para a cruz, olhar para esse plano, né, que é o plano de salvação de Jesus, e falar: meu, eu quero isso, eu quero participar disso. O alvo disso, o foco é através de Jesus, ou seja, você só vai ter a sua salvação através de Jesus. Você precisa reconhecer Ele como seu único Salvador, você precisa entender, aceitar que Ele morreu por você na cruz, que foi pelo seu pecado, que foi você que pregou Ele lá, assim como toda a humanidade. Ele se entregou por você. E nessa passagem tem algumas coisas que eu queria comentar. Uma delas tem muita gente que se questiona assim: meu, mas se Deus sabia de tudo isso, por que Ele já não salvou todo mundo? Ou por que Ele já, sei lá, não matou Adão e Eva e deixou a gente passar por tudo isso? E tem duas coisas bem interessantes que a gente tem que fazer. A primeira é o tempo, né? O homem tem extrema dificuldade de lidar com o tempo. Por isso que a gente brinca muito com o tempo, com o espaço, com máquina do tempo, faz filme, faz série, porque o tempo é uma coisa que limita o homem, né? E não é uma coisa que limita Deus. Ou seja, Deus, ele criou o tempo para impor limite para o homem. Deus, ele não trabalha com o tempo. A gente costuma dizer que ele está no passado, no presente e no futuro. O tempo foi uma coisa que ele construiu para limitar o homem. Só que uma coisa que Deus faz muito é respeitar processos. O Senhor, ele respeita processo, ele respeita gerações. Acho que tenho certeza que tem alguém que está assistindo a gente que assistiu aquele filme A Cabana, e aquele filme tem 98% de coisas lindas para ver. Tem 2% ali que, sei lá, fica para um outro dia, que não é muito legal. Mas uma das cenas que mais me cativou, que mais me chamou a atenção naquele filme, foi quando o pai, né, ele entrou na cozinha e tinha lá aquela mulher, né, que representava ali Deus, que estava ali como Deus, e ela estava fazendo um pão. Ela pegou a massa, pediu para ele ajudar, e ele estava ali bravo, irritado, porque tinha acontecido aquilo que aconteceu com a filha dele, e ela estava ali fazendo o pão, mexendo na massa, colocando fermento, e aí ele foi bravo com Deus, assim, perguntou para ela, para a mulher ali que estava representando Deus, e falou assim: mas se você é Deus, por que você instala o dedo do pão não fica pronto? Aí ela pegou, olhou para ele e falou assim: mas é o processo que é a parte mais gostosa. E isso foi a parte do filme que mais me chamou a atenção e me fez pensar muito, porque no livro também tem essa parte. Eu li o livro também, e Deus, ele é um Deus que ele respeita o processo. Então, se Deus, ele respeita o processo, olha o que o próprio Deus fez. Ele veio na Terra, escolheu uma família humilde de jovens para nascer, para ser gerado deles, passar pela infância, pela adolescência, para crescer, e por passar esses 33 anos do ministério dele. Ele poderia simplesmente ter instalado o dedo, ter feito alguma coisa, ter salvo todo mundo. E isso nos direciona muito para a nossa vida, porque às vezes a gente quer acelerar o processo das coisas, quer acelerar os processos da vida. Por exemplo, poxa, acabei de aceitar Jesus. Nossa, eu gosto sei lá, de falar de Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas você precisa respeitar os processos de Deus na sua vida. Tem coisas que Deus, ele não vai te revelar agora, porque você não tem maturidade para isso, você entende? Então, assim, quando Jesus, ele veio, ele respeitou o processo da vida, ele respeitou o tempo, ele veio, ele cresceu, ele amadureceu, ele cresceu em família, ele se importou com a família, até ele ter lá os 3 anos, né, que foi do ministério dele, ter findado ali o ministério dele na cruz. Então Deus, ele é um Deus que respeita os processos. Então, muitas vezes, quando a gente entra no cristianismo, a gente aceita Jesus, a gente começa a pensar: poxa, agora minha vida vai ser tudo boa, vai ser tudo maravilhosa, vai começar tudo a dar certo, porque Jesus está comigo, Deus está comigo, e vai tudo dar certo. E aí, no primeiro baque, e é sempre assim, novo convertido, a pessoa que acabou de aceitar Jesus tem muita dificuldade com o primeiro baque.
né? Você aceita Jesus, aí de repente, pô, tem uma dificuldade muito grande. Às vezes um vício que você tem. Poxa, você aceitou Jesus da quinta-feira. Não, tô com fé, Deus vai me ajudar, sei lá, nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou usar droga, nunca mais vou beber, nunca mais vou fazer isso e aquilo. E aí de repente você tem uma recaída. A pessoa tem aquele baque, ela fala, ué, mas eu aceitei Jesus, Jesus está comigo. Mas o que a gente precisa entender é entender os processos da vida. Tudo é trabalhado na nossa vida e Deus ele tem um trabalhar individual com cada um. Tem pessoas que, sei lá, são alcoólatras, tem problema com bebida, são dados a muita bebida. A pessoa entra na igreja e tem várias recaídas, ela consegue se libertar 2, 3, 4, 5 anos depois. Mas tem gente que é imediato. Eu conheço os dois lados da história. Gente que falou que demorou, gente que falou que foi da noite pro dia. Cada pessoa tem um trabalhar. Então quando a gente entra no cristianismo, às vezes a gente já tem a ilusão de que tudo vai começar a dar certo na nossa vida. Não, não é assim. O que Deus vai fazer é que agora em todos os processos da nossa vida, Ele vai estar conosco. Assim como Ele estava no barco, a tempestade veio, mas Ele estava dormindo tranquilamente. Eles estavam passando por tempestades e tempestades, lá o barco, e eles foram acordar Jesus, e Ele estava no barco. Então assim, cara, isso é muito nítido, de que a gente vai ter frustrações na vida, a gente vai ter problemas na vida, mas Jesus ele sempre vai estar no barco. Então é uma falsa ilusão, às vezes, a gente entender que vai aceitar Jesus e vai tudo começar a dar muito certo. Não, às vezes as coisas vão dar errado, só que em todas essas coisas somos mais do que vencedores, né? Assim como diz Romanos 8, e também Ele vai estar com a gente todo o tempo. Então assim, ser cristão é isso, é ter a nítida certeza de que Deus ele vai estar com a gente todo o tempo, mas não de que a gente não vai passar por momentos difíceis e complicados na nossa vida, não é, Alan? É isso aí, Rick. Deus é Deus de processos, né? A maior obra de arte que... todos os feitos de Deus, eles fazem parte de processo, né? Todos os códigos que a gente pode ter da vida, a gente está falando muito de código e de chave, né? Todos os códigos que a gente pode ter da vida, todos os ensinamentos, sabe? Que a gente, todos eles são retirados da criação, da natureza. Não tem essa. Não tem como você querer comer manga de um pé de manga em 3 dias. Você vai demorar anos para você comer manga. Primeiro você planta, depois aí começa ali a árvore, aí cresce, aí chega num determinado tempo, cria raiz, aí sim é que ele vai dar fruto, né? Você pode ver que Deus é tudo bonitinho, é perfeito. Rick, você que é um cara que mexe com o sistema, né? E você que é um cara que curte a natureza, que eu sei, cara, é muito louco. É sol chegando, dia chegando e noite indo, é sol entrando e lua saindo. É mar, que, cara, é uma multidão de água limitada por sei lá, então, a nós mesmos, né? O nosso próprio ser humano, né? A gente começa ali minúsculo, né? E aí daqui a pouco passa todo esse processo e chega à fase adulta. Então, assim, Deus, ele é Deus de processos. E os processos, ele tem um porquê da gente passar por esses processos. A gente precisa entender que existem processos e muitos processos são processos dolorosos. Não foi diferente para o nosso Senhor Jesus Cristo. O processo para que a salvação pudesse chegar até nós foi um processo de dores, foi um processo de sacrifício, foi um processo de luta, né? E você falou aí tipo assim, a questão de se converter. Ô Rick, cara, quantos não aguentam esse primeiro baque? E assim, você sabe que a gente aqui é na sincera, né? Não tem negócio de ficar inventando moda. E eu me questionei algumas vezes, sabe? Tipo assim, cara, você vai atrás, você cuida, você traz, você faz tudo. Aí quando a pessoa começa, acontece uma coisa, simplesmente um baque enorme, no início ainda, a pessoa nem... E já acontece aquele baque, e eu falo, Deus, sabe? Por que não deixa acontecer essas coisas agora, sabe? Você querendo ensinar para Deus, né? A verdade é essa. Eu fui numa igreja, a moça falou isso, eu achei legal. Você querendo dar aula, eu no meu caso, né? Eu querendo dar aula para Deus. E o que eu quero dizer com isso?
Deus sabe exatamente o motivo de cada processo que nós passamos em nossas vidas. Deus sabe exatamente. E assim, é muito imaturo, é muito ruim, é muito errado a gente ficar tentando entender situações que não nos é esclarecida. Tem situações que simplesmente não nos é esclarecida. Tá me ouvindo, Rick? Tá cortando, mas tô te ouvindo. Oi. Voltou agora. Voltou. Tô? Beleza. Voltou. E qual é a dificuldade de a gente simplesmente entender que a gente não tem acesso a determinadas coisas? Exatamente. Eu fiz a pergunta eu fiz algumas perguntas, né? A Mari tá falando que travou, mas deve ser um delayzinho, né? Deve ser isso, É. exatamente. Uhum. Eu fiz algumas perguntas para alguns doutores, e eu tenho perguntas que ninguém consegue me responder. Consegue, mas você fala assim, não é isso não. Não é possível que é isso. Entendeu? Por quê? Agora a gente estava conversando, né? A questão do Calvino lá, né? Armínio, alguma coisa assim. É isso mesmo. A gente estava conversando. E o calvinismo, né? Isso. Que aí os caras, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Cara, vai ter coisa que simplesmente a gente não tem acesso. Já pensou lá atrás, se Deus, ao invés de falasse, se Deus lá atrás falasse assim para o povo, ó, seguinte, vai chegar um tempo que vocês vão entrar num avião, num negócio de ferro, um negócio de ferro, aí vão colocar lá umas turbinas, e vocês vão simplesmente voar daqui lá para o Egito em algumas horas. Deus não podia falar aquilo para eles lá atrás. Não. Eu converso com um grande amigo meu, Genesi, inclusive estou na casa dele agora, Genesi, e ele me falou uma coisa que eu falei, cara, ele me falou assim, Alan, eu posso te falar a verdade? Se Deus tivesse me falado o que eu iria passar para chegar até aqui, eu talvez não teria aceitado. Ele falou, eu talvez não teria aceitado. Aí ele falou assim, só que hoje, se eu voltar lá, eu aceito passar por tudo, cara. Você entende que negócio... Você entende como quanto é profundo isso? Isso mexe com você, a gente que é jovem, né? Isso mexe demais comigo, sabe? O cara fala, se lá atrás, se eu tivesse... se Deus me falasse, ó, você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso. Eu falaria, não, tô de boa, não quero isso não, obrigado. Mas aí agora que ele já passou, ele olha lá atrás, ele fala, se eu voltar lá agora, pode arrebentar com tudo. Pode mandar prova, pode mandar o que for. Tem algumas pessoas, tem algumas situações que Deus tira das nossas vidas, pessoas, trabalhos. Tem situações que a gente sai dilacerado, quebrado. E a gente simplesmente fala, cara, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa situação? Processos. E o melhor, o mais gostoso, o mais lindo, o mais maravilhoso é que a partir do momento que a gente está passando por processos que vêm de Deus, a palavra do Senhor fala, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Então a minha oração para Deus é o seguinte, Pai, eu sei que vai doer, eu vou chorar, você vai me desculpar, algumas horas eu vou falar, você me perdoa, mas algumas horas eu vou questionar, vou chorar muito, mas que seja feita a sua... Aí a gente volta lá pro Getsemane, né, meu amado? Pai, exatamente. A gente volta pro Getsemane. E o interessante demais de tudo isso, a questão dos processos, é a gente se permitir passar pelo processo, né? Por exemplo, uma coisa assim que, sei lá, eu vivenciei há alguns tempos atrás, é questão de pessoas, né? Que é uma coisa muito forte, porque eu, por exemplo, eu sou aquele cara que sou amigo de todo mundo, eu abraço todo mundo, eu tô junto com todo mundo, eu sou sincero com os meus amigos, com as relações, sabe? Falo de tudo, falo da minha vida, tem que até parar um pouquinho de ser assim. E às vezes eu ficava chateado porque eu falei,
pô, eu gostava tanto de fulano, fulano era meu amigo e agora a pessoa se afastou e eu ficava assim, sabe, com aquele sentimento ruim, falando com Deus o porquê disso, porquê daquilo, e depois eu descobria coisas que se eu fosse ver, aquele afastamento já era uma coisa que Deus tinha gerado para melhorar a minha vida em algum aspecto, para mim deixar de ouvir o porquê ia acontecer uma coisa ou outra, mas o que a gente precisa fazer é se deixar sentir, né? A gente não pode também fingir, por exemplo, Deus, ele tem coisas da nossa vida que ele dá aquele baque mesmo na nossa vida, e a gente tem que deixar, a gente precisa passar pelo aquele processo de cura, por exemplo, processo de luto, né? Todo mundo tem que passar, quando perde um ente querido, tem um processo de luto ali, né? Tem até as 7 fases, mas eu não conheço certinho, mas o pessoal fala que você precisa passar pelas fases para você ficar melhor. Se você evita, não passa por uma daquelas fases, você sempre vai ficar com aquilo dentro de você. Então, a gente tem que se permitir passar por esses processos de Deus, né? É o que diz lá em Eclesiastes, poxa, se é tempo de eu chorar, agora eu vou chorar. Se é tempo de eu dar risada, eu vou dar risada. Sabe, se é tempo de eu ficar caladinho, quietinho, eu vou ficar. Então, assim, a gente tem que entender que em tudo o Senhor coopera para o nosso bem. Então a gente tem que se permitir sentir essas coisas, mas em todas elas a gente tem que entender que Deus, ele está no controle de todas as coisas. E é exatamente a mesma história. Eu já passei por coisas que todas as coisas que eu passei me trouxeram onde eu estou hoje. Então é exatamente o que seu parente, né, seu colega falou para você. Eu também, eu acho que se Deus tivesse falado assim, Henrique, você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, eu teria a mesma coisa. Se fosse lá atrás, eu falei, ah não, Deus, deixa eu quietinho aqui no meu canto, deixa eu aqui em paz. Mas olhando hoje, quem eu me transformei, sabe, as coisas que aconteceram na minha vida, eu faria de novo 2 vezes. Entendeu? Então a gente precisa respeitar o processo, e nem sempre Deus, ele vai falar pra gente o que ele está fazendo. A gente tem a certeza de que ele está fazendo alguma coisa, de que ele está cumprindo o propósito, mas a gente não sabe por quê. Depois, às vezes a gente descobre, às vezes a gente não descobre, mas assim, o interessante da vida do cristão é exatamente isso, é entender e aceitar a soberania de Deus. Ou seja, Deus, ele é soberano sobre nossas vidas. O curso que a nossa vida, quando a gente entrega as nossas vidas para Jesus, o curso que a nossa vida vai tomar está na mão dele, já não está na nossa. É o que eu sempre costumo falar. Às vezes a pessoa ela chora, ela está com vários problemas, aí ela chora, se coloca nos pés do Senhor e fala assim, Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos. E aí ela sente aquela paz, né, de que, poxa, agora Deus vai começar a cuidar. E aí começa a dar tudo errado, ela começa a se preocupar e tal, mas você não colocou a sua vida na mão de Deus, então deixa, você respeita os processos, deixa ele trabalhar, não fica toda hora querendo se meter. Poxa, se Deus está tirando alguém da sua vida, cara, sei lá, tenta buscar alguma coisa para entender isso, sabe? Não fica tentando forçar as situações, vai deixando acontecer. Usa sim de muita sabedoria, fala muito com o Espírito Santo, mas deixa os processos acontecerem. Porque tem coisas que acontecem que pra gente são horríveis, a gente toma o baque, mas lá na frente a gente vai entender que foi o melhor, sabe? Por mais que a Bíblia, ela sempre fala de comunhão, mas ela fala assim, olha, se possível, tem de paz com todos os homens. Então, assim, infelizmente, existem pessoas na nossa vida que só colocam a gente para baixo mesmo. Por exemplo, eu tinha colegas que são extremamente negativos com a vida, sabe? Você chega perto da pessoa, a pessoa tá falando mal do dia, mal do emprego, mal disso, mal daquilo, mal da chuva, sabe? Tá sol, a pessoa reclama, tá chuva, a pessoa reclama, o céu tá nublado, a pessoa reclama, tá quente, a pessoa reclama, sabe? Pessoas assim, são pessoas ruins pra gente. Aí, às vezes, você tá bem, você tá feliz, sabe? Você tá num momento frágil da sua vida, mas você acordou bem, aí você chega do lado de uma pessoa dessa, sabe? Talvez se você estiver forte, com o Espírito Santo ali queimando dentro de você, amém, você se use para abençoar a vida da pessoa. Só que vai ter momentos que você vai precisar fugir dessa situação. Então você tem que fazer essa leitura, porque tem momentos da nossa vida que a gente tá frágil. Em momentos de fragilidade, nunca chegue perto de pessoas assim, sabe? Agora, se você está forte, está preparado para aquilo, amém, vai lá e dá abraço e beija a pessoa e faz ela enxergar que a visão que ela está tendo é totalmente errada, e a pessoa vai chorar também. Mas há momentos não, há momentos que a gente tem que se recolher, há momentos que a gente tem que tomar cuidado, sabe? Então a gente tem que aprender a viver os processos de Deus na nossa vida, né? E assim vai indo a nossa vida. Quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus, a gente tem que ter essa ciência de que quem está cuidando é Ele, então não é do nosso jeito, vai ser do jeito dele. A gente sabe que o fim vai ser bom. Acho que é Eclesiastes 7, né, que fala que é melhor o fim do que o início das coisas, né? Então quando a gente começa a viver com Deus, é muito complicado, porque para pensar, você tem uma vida que não é entregue na mão de Deus. Você tem uma vida que é, sei lá, uma vida totalmente
no seu, não vou falar errada, mas uma vida que está no seu controle, na sua mãozinha. Então tudo que você faz é você que sustenta, é você que faz, é você que escolhe. De repente você chega para Deus, o soberano, que quer o seu bem, e fala assim: Senhor, olha, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Ele vai começar a bater, ele vai começar a mudar muita coisa dentro de você, ele vai começar a mudar muita coisa do seu convívio, ele vai transformar a sua vida inteira. E esse processo não é fácil, esse processo é um processo dolorido. Vamos supor que você pegue sabe, eu não sei o nome, mas tem aqueles caras que esculpem madeira, né? Ele pega a madeira, um pedaço bruto, a madeira tá ali, e ele começa a esculpir para fazer uma obra de arte. A madeira não sente dor, mas vamos supor que ela sentisse dor. Então ela ia toda hora que tirar uma lasquinha, ela sentiu um pedacinho de dor, ia sentir um pedacinho, mas no final, aquelas lasquinhas que foram tiradas deixou ela mais bonita. E não é diferente na nossa vida. A diferença é que quando a gente coloca Deus no controle, a gente também vai sentir um pouquinho de dor, só que essa dor vai nos fortalecer cada vez mais. E é lógico, a gente fala assim que isso vai acontecer, que tem dor, mas nem sempre é. Às vezes as coisas vão andar bem em uma determinada área, numa outra área que você precisa ser lapidado, vai doer um pouco mais, mas é essa ciência de quando a gente aceita Jesus, a gente aceita Cristo como Salvador, ou seja, olha, Senhor, eu quero ser salvo, eu sou arrependido, a gente tem que aceitar também com que Deus ele faça essas coisas da nossa vida, né? É isso aí, Rick. Cara, você foi muito, muito preciso aí nas colocações, né? Cara, a gente acompanha, né, tantas situações, né, tantas vidas, né, tantos processos que as pessoas passam, né, nessa caminhada cristã. E, assim, eu aprendo muito olhando, sabe? Tipo, observando, assim, as situações, né? E esse processo, ele não é dolorido, essas coisas não são doloridas só para quem está passando, né? Eu creio que isso é dolorido para Deus também, né? E uma coisa interessante da vida, um código da vida que a gente precisa entender, Rick, que inclusive tem várias coisas falando, mas a sua mãe usa uma que para mim é completo, tá? Que é mares calmos, como é que é? Mares calmos não fazem bons marinheiros, calmos, né? Alguma coisa assim. Isso, exatamente isso. Exatamente isso. Tá cortando, não entendi o que você falou. Eu falei, é exatamente palavra isso. Não, né? As palavras da sua mãe, né? Não fazem bons marinheiros, né? Uma coisa que a gente precisa entender, gente. Uma coisa. Dala? Tá me ouvindo? Rick? Ixi. Tá me ouvindo, Alan? Eu tô, só não sei se eu tô ouvindo online, ao mesmo tempo. Ô, Rick. Pode continuar aí, que destravou. É que eu não vi se você finalizou. Gente, vocês estão me vendo? Tá bom, então vou lá. Eu vou falar aí. Não tá online, não tá ao mesmo tempo, mas vamos embora. O que acontece? Oi? Vou sair, meu querido. Acho melhor você. Tá normal, a Mari falou que tá normal. Vou falar então, hein? Qualquer coisa você escreve aí, Rick. Então é o seguinte. Tá. O que acontece? Meu Deus, me perdi. Precisa entender que a vida, a gente aprende através de situações complicadas, através de dores. Infelizmente, essa é a verdade, irmãos, essa é a verdade. Se você pegar uma pessoa e dar uma vida fácil para ela, ela não vai ser forte. Ela não vai ser forte. Se você
Por exemplo, pega uma pessoa que, tipo assim, que você faz tudo, tem tudo fácil, fácil, uma vida fácil, tudo tranquilo e tal. Você vai ver que, assim, ela pode, sei lá, alcançar o que for, mas forte ela não. Gente, vocês estão me ouvindo aí? Travando bastante. Não tá legal, mas uma coisa que a gente precisa entender. Rick, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas tá travando muito. Eu não sei se é só aqui ou se É aqui, por é aí o meu também tá. aqui. Rick, faz o seguinte, leva você aí então, que aqui a internet não tá legal. Pode ser? Então fechou. Fechou então. Pode deixar que eu finalizo aqui. Tô aqui, tô contigo aqui. Beijão, amigo. Fica na Com benção Deus, meu aí. querido. Tchau. Ó, agora normalizou, Alan. Alan? Bom, tudo bem, é isso aí, gente. Ele acabou saindo. Então, deixa eu ver só o nosso último tópico aqui. E é isso, gente. O que a gente estava. Quando você aceita Jesus, você tem que estar disposto a viver essa vida. Você tem que estar disposto a viver essa vida com Ele. Você tem que estar disposto a ser corrigido a todo momento. Os processos da vida não são processos fáceis, né? Então, só para finalizar, isso também nos traz às vezes perseguição, né? Porque a gente vivendo a própria palavra diz, né, que por amor, Jesus falou, né, que por amor de mim vocês seriam perseguidos, né? E às vezes a gente sente um pouco essa perseguição na vida. As pessoas falam muito de cristão, mas é por amor dele. Então a gente tem que estar realmente disposto a participar de tudo isso, de estar com ele junto nesse plano de Deus, nesse plano de salvação. E é isso, quando você olha, você ser cristão é exatamente isso. É só você viver nos moldes de Jesus, você viver da forma dos mandamentos que ele fala, você viver como que o seu livro de regras seria a Bíblia, né? Jesus, ele é o seu amigo. Você tem que sempre viver esses momentos de comunhão, aceitar ser corrigido quando é necessário e saber que na vida nem tudo é fácil. A gente sempre vai ter sim momentos de dores, né? Eu acho que é isso, gente. Eu vou acabar finalizando, vou fazer uma oração. O Alan tinha falado que tinha pedido uma oração. Eu não lembro, acho que era. Olha, se você estiver me vendo, alguém tinha pedido um pedido de oração. Só fala pra mim aí quem era, pra gente finalizar. Eu não lembro quem era, eu acho que era Maria, não era? Se mais alguém tiver também algum pedido de oração, pode falar aí nos comentários. Fabiana. Fabiana? Tá bom, obrigado. Maria. Irmã Maria. Bom, vamos fazer uma oração pela Irmã Maria. Senhor Pai, obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, da Irmã Maria. Eu não sei qual é o pedido específico dela, ó Pai, mas eu sei que o Senhor é um Deus que conhece. Eu sei que a tua filha lembrou de ti, ó Pai amado, e lembrou, ó Pai amado, que o Senhor é um Deus de consolo, o Senhor é um Deus de abrigo, o Senhor é um Deus de solução. Senhor, o Senhor é um Deus de correção, de direcionamento. Eu quero te pedir a sua bênção, Pai, na vida da Irmã Maria. Entra, Pai, com a tua presença na família dela, ó Pai amado, corrija, ó Pai, tudo que precisa ser corrigido. Se há alguma enfermidade que venha bater em retirada, ó Pai amado, se há, Pai, alguma coisa ainda que precisa de um conserto, que o Senhor entre, ó Pai amado, com a tua presença, ó Pai amado, que o Senhor seja, ó Pai amado, com a família deles, ó Pai amado, que eles venham sentir, ó Pai, toda vez mais a tua presença, que o Senhor venha abençoar a vida dessa irmã, que o Senhor venha continuar a ser presente continuamente com ela, Pai. Senhor, cuida, ó Pai amado, dos pensamentos, que o Senhor continue direcionando, ó Pai amado, a vida da Irmã Maria. Abençoa, Pai, e depois, Senhor, nos permita, Pai, que ela venha nos contar, ó Pai amado, aquela bênção que ela falou que ainda vai contar pra gente, ó Pai amado, que nós oramos por ela. Também oro, Pai, pela vida da Fabiana, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida da Fabiana, o Senhor venha abençoar a área sentimental, o Senhor venha abençoar a área financeira, que cada vez mais ela venha ter o seu foco em Ti, que cada vez mais, ó Pai, ela venha querer, ó Pai amado, sentir o Senhor, que cada vez mais ela venha Te buscar, ó Pai amado. Senhor, entra com a Tua presença na vida dela, abençoa o filho dela também, o Eduardo, cuida daquele garoto, ó Pai amado, cuida, ó Pai amado, do coração, cuida da mente, ó Pai amado, cuida, ó Pai amado, dos caminhos dele, protege, ó Pai, a família da Fabiana e a família da Maria, ó Pai amado, com os Teus anjos, ó Pai, cuida deles
deles, que eles venham ter experiências cada vez mais contigo, que a tua presença venha ser mais viva dentro deles, ó Pai amado, que nós te pedimos, ó Pai, nessa tarde, em nome de Jesus. Deixa eu ver. Irmã Keila. Eu também queria saber o milagre da Irmã Maria. Quem sabe na próxima live a gente coloca ela ao vivo, né? Pra contar pra gente. Acho que é uma boa ideia. Irmã Keila também. Então vamos lá, deixa eu fazer uma oração pela Irmã Keila rapidinho. Senhor, abençoa a Irmã Keila. Pai, eu não sei também qual é o pedido específico, mas eu sei, ó Pai, que o Senhor sabe. Entra com providência nessa causa que ela está pedindo, Pai amado. Entra, Pai, com a tua mão, com o teu toque. Vai cuidando, vai direcionando os pensamentos, ó Pai amado. Vai direcionando os dias, vai cuidando da família, vai abundando ela cada vez mais com a tua presença, ó Pai amado. Vai colocando sede e fome de ti, ó Pai, naquele, ó Pai. Entra, Pai amado, e trabalha nessa causa específica, ó Pai. Talvez essa causa que só o Senhor pode dar a solução, que o Senhor venha dar a solução e que ela venha regozijar e que ela venha glorificar o teu nome e venha contar, ó Pai, esse testemunho, ó Pai, se era, Senhor, por falta de fé, de falta de oração, que não seja mais isso, ó Pai, porque nós como igreja concordamos, ó Pai amado, com a vitória, ó Pai amado, com a solução desse problema para a tua serva nesse momento, ó Pai, é o que nós te pedimos, Senhor. Amém. Quero saber o milagre da Irmã Maria. E acho que é isso aí, gente. Eu não vou me estender muito tempo aqui não, porque a live é um bate-papo, fica mais legal, fica mais dinâmico. Então é isso, a gente fala um pouquinho hoje sobre o que é ser cristão. É mais uma mensagem para quem é novo convertido. Então vou fazer uma oração só para a gente finalizar. Senhor, obrigado, Pai, por essa live, obrigado por esse momento, Pai, obrigado por essa conversa. Abençoa cada pessoa que assistiu essa live, cada pessoa que ainda vai assistir, que cada palavra do que a gente falou, ó Pai amado, entre nos corações, ó Pai, se transforme em sementes, que gere frutos, assim como eu falo e oro toda vez, Senhor, que seja que essa seja uma tarde abençoada, que seja uma semana abençoada, que os teus pequeninos venham sentir continuamente a tua presença, Senhor, e continua nos dando força, continua nos fortalecendo cada vez mais e mais para continuar com essa live, continuar, Pai amado, trabalhando dessa forma, Pai amado, é o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. É isso aí, gente, compartilha aí os vídeos, o vídeo vai ficar no IGTV, entra lá no YouTube, no nosso canal Ministério Carmel, curte a gente no Instagram, envia esse vídeo aí para quem você quiser e sejam todos cheios do Espírito Santo.